Viu? Eu vou tomar café com duas convidadas muito especiais, com duas mulheres que eu tenho assim uma admiração muito grande. Eu estou falando da doutora Vanessa Castelo Branco, que é oncologista, e da doutora Michele Guindes, que é minha ginecologista inclusive. Eu vou recebê-las aqui para um café da manhã bem gostoso. Bom dia, doutora Michele, seja bem-vinda ao nosso programa. Estou feliz demais de vocês estarem aqui comigo. Doutora Vanessa Castelo Branco, muito bom dia. Vamos sentar aí para a gente poder tomar aquele café da manhã bem delicioso. Ainda mais estreando aqui o nosso cenário. Olha, vocês vão me dar boa sorte, viu? Porque a gente está iniciando hoje um novo cenário. A partir de hoje a gente vai poder tomar café aqui. E nada melhor do que ter vocês duas ao meu lado. Duas grandes mulheres que eu tenho uma admiração muito especial. Mulheres que enfrentam no dia a dia a luta, né? A luta muitas vezes pela vida humana, porque nós estamos falando de uma ginecologista que trabalha com nós, mulheres, como uma oncologista, que trabalha com mulheres, mas que trabalha com o câncer e a realidade do câncer. Cada vez mais a gente percebe que não é fácil, né, doutora Vanessa? Então é preciso realmente ter um equilíbrio emocional muito grande. Estou feliz que vocês estão aqui comigo, viu? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Carmen? Bom demais. E para falar de um mês também que é muito especial, né, doutora Michele? Sim, sem dúvida. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É uma satisfação estar aqui nesse cenário lindo, né? Gostaram? Com duas preciosidades, Carla, doutora Vanessa, para falar para vocês sobre uma temática que é muito importante, que é sobre o câncer de colo uterino. Mais do que isso, sobre o desafio da prevenção do câncer de colo uterino, que é um desafio que está presente na vida, no dia a dia de todo ginecologista e que é muito bom, muito engrandecedor quando a gente consegue fazer o diagnóstico de lesões pré-câncer e barrar a evolução para o câncer e até mesmo fazer o diagnóstico de lesões que já são um câncer inicial, mas quando ainda é possível a cura. E é muito triste, muito angustiante quando só conseguimos fazer esse diagnóstico numa fase tardia, em que a cura ainda não é possível, até por vislumbrarmos o quão vai ser difícil a trajetória dessa paciente a partir daquele diagnóstico. E aí a doutora Vanessa Castelo Branco, que é oncologista, né, sabe bem dessa realidade, né, doutora? Sim, aqui no Brasil, o câncer do colo uterino, infelizmente, ainda é muito prevalente, assim, a terceira causa de morte em mulheres aqui no país. E isso é reflexo do nosso ainda subdesenvolvimento, né? Os países em desenvolvimento, eles têm um maior número de casos por conta da falta de métodos de proteção, né? Porque vai ser mais incidente naquelas mulheres com maior promiscuidade, maior número de parceiros, com idade, iniciando idade sexual mais jovens, sem usar preservativo. E aí até é interessante a gente falar, porque muitas pessoas em casa podem não saber, que o preservativo para o HPV, que é um vírus muito relacionado com a incidência de câncer de colo uterino, ele não protege totalmente, porque o contato com a pele também pode ocasionar a contaminação, né, o contágio. E eu queria até aproveitar a oportunidade que a doutora Vanessa falou uma coisa muito interessante, que é o HPV, né, para chamar a atenção aí das mamães que estão em casa nos assistindo, com relação aos seus filhos, às suas filhas, não só as meninas, mas os meninos também, porque antigamente a vacina do HPV, ela era só para as meninas, né? Eu lembro bem que quando minha filha tinha 11, 12 anos de idade, porque antigamente a Luísa está com 21, então tinha que tomar a vacina nesse período, 11, 12 anos, não era, doutora? 9 a 14. 9, 14, né? Pronto. 9 e a 13, aí a vacina era muito cara. Muito, mas muito cara, gente. Mas eu disse assim, mas a saúde da minha filha é muito mais importante. E quando eu descobri que a vacina do HPV, ela é muito importante
para a prevenção do câncer do colo de útero, né, doutora Vanessa? Na verdade, não só. Não só, porque né? o HPV está implicado também na gênese, no surgimento de outros cânceres, né? Câncer de canal anal, câncer de orofaringe. Então, assim, tumores que no passado a gente via mais relacionados aos pacientes tabagistas puramente, agora a gente vê em pacientes que nunca fumaram, mas que têm a contaminação pelo HPV. Entendi. E aí essa vacina, ela é fundamental, né, doutora Michele? É fundamental, faz parte, inclusive, da prevenção primária do câncer de colo uterino, é a vacina contra o HPV, que está disponível gratuitamente pelo Ministério da Saúde nas unidades básicas de saúde desde 2014, quando foi estabelecido realmente como grupo-alvo as meninas de 9 a 13, e 3 anos depois foi incluída até 14 anos para as meninas, e o grupo realmente do sexo masculino, que atualmente é praticado de 11 a 14, tem sido feito um nivelamento, até que a gente chegue realmente anualmente diminuindo mais a idade para o homem, e até que a gente chegue de fato 9 a 14 anos para meninos e meninas. E é de fundamental importância, justamente pelo fato do preservativo não ser uma forma de 100% de prevenção primária, a vacina é extremamente importante. E muitos estudos já mostram a possibilidade de redução do número de casos de lesões pré-malignas em torno de 50%. Então, isso realmente traz a importância do que é vacinar meninos e meninas. Então, se a gente pensa que prevenção do câncer de colo uterino está tudo em cima da mulher, porque tem que fazer o seu rastreio, tem que fazer sua prevenção ginecológica todo ano, pois mais ainda a mulher tem a importância nessa prevenção, porque é ela que vai levar seus meninos e suas meninas para ter acesso à vacina, que é gratuita, é eficaz e é segura. Com certeza. E a vacina, gente, ela se estende também a outros grupos, não é, doutora Vanessa? Só que você toma na rede particular. Você vai numa clínica e pode ter acesso a essa vacina, sim. E aí eu estava falando sobre a questão do custo-benefício. Por exemplo, na época que a Luísa tomou essa vacina, era muito cara. Mas eu não titubeei, porque eu disse, é minha filha, eu quero saúde para ela. E ano passado, eu fui em uma clínica particular, e daí eu descobri que a vacina poderia ser feita também para os meninos e até 39 anos, eu acho que é 39 anos, não lembro. Até 45 anos. 45, pois ainda posso tomar. Até 45 anos. Gente, eu achava que eu não ia poder tomar, mas até 45, doutora, me deu uma ótima ideia. Vou sair daqui e vou direto tomar essa vacina do HPV. E aí meu filho tem 26 e eu disse, Júnior, agora é a sua vez de tomar a vacina do HPV. Sobre a vacina, ela não tem cobertura para todos os subtipos Sim. do HPV, mas ela tem cobertura para os principais subtipos, né, que causam câncer, e a quadrivalente também tem cobertura para a doença venérea, o condiloma, que são aquelas verrugas vaginais. Isso, que também a vacina quadrivalente ela tem essa cobertura, essa proteção. Agora, uma coisa que a gente não falou e que é importante falar, porque alguém em casa já pode ter tido o diagnóstico de ter tido o HPV em algum momento da vida, e pode estar agora, então eu vou ter câncer e tal. Não é assim, tá? Boa parte das vezes as infecções, elas regridem, né? Não vai adiante, né? Tem uma resolução espontânea, uma regressão espontânea, e mesmo quando se tem o HPV, nem sempre é uma cepa, um subtipo com essa capacidade de gerar um câncer, e mesmo quando tem um subtipo com essa capacidade, não significa dizer que esse câncer vai vir, porque existem os tratamentos para as lesões pré-malignas, e aqui a gente está fazendo a campanha de prevenção do câncer de colo uterino, justamente porque o rastreamento, ele é bom, ele funciona, ele realmente evita o câncer de colo uterino. O exame Papa Nicolau, ele realmente, quando ele é feito adequadamente, por que eu digo adequadamente? Porque muitas vezes acontece que a mulher faz um na vida e depois nunca mais, né? Então, assim, quando é feito da forma correta, ele realmente consegue prevenir, porque detecta as lesões pré-malignas, trata-se essas lesões e o paciente não vem a ter um câncer futuro. Por isso a importância da prevenção, né, doutora Michele? A prevenção, ela entra como um papel de prevenção secundária,
com o objetivo realmente da detecção de lesões pré-malignas ou mesmo das fases iniciais. Mas o mais importante é saber que, através da citologia, quando ela é feita na periodicidade adequada, quando ela é iniciada no período adequado, que seria dos 25 anos em diante, e quando, naquelas mulheres que já iniciaram a atividade sexual e que todos os pré-requisitos são obedecidos, sem dúvida, o efeito final na prevenção do câncer de colo uterino e mais precisamente na prevenção das formas avançadas é fundamental. E eu abro parênteses, inclusive, para chamar a atenção, porque há 3 aspectos importantes que envolvem o rastreamento da citologia. Um deles há muita confusão de consulta ginecológica periódica com a realização da citologia. Então, não obrigatoriamente a mulher deve ir ao ginecologista somente para fazer o rastreamento do câncer de colo. É importante, sem dúvida, e é por isso que nós estamos aqui. Mas ela não deve atrelar, porque é só uma vez por ano, então eu só vou ao ginecologista uma vez por ano. Sendo que ela tem algumas dúvidas ou ela tem, de repente, sintomatologias diversas e deixa de ir para o esclarecimento, para o exame físico e para o diálogo com o seu ginecologista. Então, a mulher é muito mais do que um câncer, Sim, do que o próprio colo uterino. Mas também ela deve comparecer no formato periódico, pelo menos uma vez ao ano, para fazer a citologia oncótica, que é o mesmo Papa Nicolau. E pelo Ministério da Saúde, depois de 2 exames negativos, ela poderia deixar para fazer a cada 3 anos. Então, imagina, se ela tem 2 exames negativos e depois é orientada a fazer a cada 3 anos, ela não ir ao ginecologista dentro de 3 anos e guardar para si uma série de dúvidas ou uma série de desvios menstruais na sexualidade que não são respondidos ou não são orientados pelo seu ginecologista. Então, é muito importante esse aspecto. O outro é que há uma confusão em relação à questão da iniciação sexual. sim. Então, para iniciar o protocolo de rastreamento, ela teria que ter a iniciação sexual. Mas, muitas vezes, a mulher não tem mais relação. Então, ela acha que por não ter mais relação sexual, ela não deve mais ir para fazer o seu preventivo. Porque ela não está ativa sexualmente, então ela não tem o risco. E o risco permanece. Porque se ela um dia adquiriu um vírus de alta oncogenicidade, com o passar do tempo, dependendo da sua resposta imune, se ela não eliminar esse vírus, ela pode sim desenvolver ao longo do tempo o câncer de colo uterino. Então, ela precisa ser mantida no rastreamento. E um último aspecto é com relação à questão da sintomatologia. Muitas acham que, eu não estou sentindo nada. Então, por que eu vou fazer o preventivo? Ora, nós estamos falando de método de rastreio, método de detecção precoce. Esse método é exatamente o oposto. É justamente para conseguir o diagnóstico em pacientes não sintomáticas. Então, é um método sistemático de estar ali averiguando se há possibilidade de alteração em pacientes que não tiveram ainda sintomas. Porque se eu for esperar os sintomas aparecerem, de repente, quando eles se tornam exuberantes, que a mulher vai procurar o atendimento, o câncer já é realmente uma forma avançada. E aí, geralmente, quando a gente fala dos sintomas do câncer, doutora Vanessa, geralmente é isso mesmo, né? Não apresenta sintomas. A doença ela é silenciosa por muito tempo. Quando vem um sangramento, e aí é importante a gente falar, então, quais seriam esses sintomas, Sim. né? Sangramentos anormais, especialmente aquele sangramento após a relação sexual, alguma secreção que não é habitual, mudou o padrão de secreção e por isso é importante fazer essas visitas regulares na ginecologista, porque às vezes é só uma vulvovaginite, uma infecção local, mas pode ser relacionada sim à presença de um tumor. Então, dor no ato sexual, esses são sintomas que chamam a atenção, mas que normalmente estão mais relacionados, inclusive, com a doença já um pouco mais avançada. Por isso que é tão importante o rastreamento, e especialmente numa doença que a gente consegue evitar. Por exemplo, na mama, quando a gente faz as nossas campanhas de rastreamento, na verdade a gente quer uma detecção precoce, um diagnóstico inicial, num estágio inicial.
No câncer do colo uterino, a gente consegue prevenir de fato, De porque fato. a gente consegue tratar Sim. lesões pré-malignas. Então, o impacto de uma conduta como essa é muito grande para a saúde da mulher. Com certeza, e daí eu vejo a importância dessa campanha, que é o Janeiro Verde Piscina, né, que fala dessa campanha realmente de cuidado de prevenção ao câncer de colo do útero. Bom, vocês viram aqui que a gente vai tomar... A gente esqueceu de falar só um fator de risco que a gente Mas não a gente comentou. vai falar, doutora, vocês não vão embora não. Eu tô com um monte de dúvidas aqui com os telespectadores. Estão pensando que vão se livrar de mim agora? A gente está com várias dúvidas aqui, viu, doutoras? E tem muitas perguntas dos nossos telespectadores e a gente vai atender a todas essas perguntas. Eu também quero falar sobre os tratamentos, porque existe muita questão do medo. Eu recebi um diagnóstico do câncer. O câncer está muito ligado à morte, né? As pessoas, elas têm muito essa coisa na cabeça e a gente sabe que a morte faz parte da nossa vida e pode acontecer de diversas formas, né? Então a gente vai falar sobre isso, vai também falar sobre a questão dos tratamentos, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, porque a gente vai, doutoras, tomar um cafezinho, né? A gente, durante o intervalo, a gente vai tomar esse café super especial lá da Modelo Panificador, é ótimo, né? Ai, que delícia! E aí a gente aqui no nosso café da manhã com as minhas lindas doutora Michele, doutora Vanessa Castelo Branco, e agora a gente vai falar, doutora Vanessa, sobre prevenção, né? Sim. Prevenção não, sobre tratamento, né? Que a gente estava falando. Na verdade, você disse que queria... Eu quero falar Bora lá! Porque a gente, felizmente aqui no Nordeste, a gente até tem fumado menos. Né? Nos anos anteriores. Agora, os mais jovens já vêm querendo fumar novamente. Sério, doutora? Sério, a gente vem observando isso nos consultórios e nas próprias rodas de filhos e primos mais jovens, né? Coisa que na minha geração quase não tinha ninguém fumando, mas agora, né, os mais jovens voltaram a fumar. E aqueles cigarros eletrônicos também, né? Também, que também faz mal, também é fator de risco. Então é importantíssimo a gente falar que mulheres tabagistas, elas têm um risco aumentado de câncer do colo uterino. Na verdade, o tabaco, ele aumenta o risco para muitos cânceres. As pessoas acham que cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão. E não é só isso. Na verdade, câncer de cabeça e pescoço, câncer de bexiga, câncer de colo uterino, câncer de mama. Então, são muitos os tumores relacionados com o cigarro. Na verdade, não precisa nem ter predisposição genética, basta fumar para você conseguir ter um câncer. É preciso ter muito cuidado, né? Sim. Muito cuidado mesmo, gente. Olha, bebida alcoólica em excesso. A gente estava falando aí de bloquinho, né? E a gente estava falando sobre carnaval. Esse é um período... Vou aproveitar a oportunidade também, que a doutora Michele é ginecologista, para chamar a atenção aí da galerada, né? Dos mais jovenzinhos. Sexo sem camisinha, cuidado com as doenças, né, doutora? Sim, é verdade. Até porque acabamos de falar que o preservativo... ele não previne completamente o vírus HPV e, portanto, não previne completamente o câncer de colo, mas tem uma excelente importância na prevenção de outras doenças, de outras infecções, como é o caso do HIV, como é o caso das hepatites, da sífilis. Então, é importante, sim, realmente, desde o início da atividade sexual, que seja utilizado o preservativo. E realmente, para quem ainda não tem o parceiro estável, mais ainda é importante o estabelecimento do preservativo como prevenção dessas infecções. Então, nesse período realmente de carnaval, de festas, em que há uma possibilidade de um sexo casual, é que o uso do preservativo mais ainda se faz necessário para evitar também essas outras doenças. Doutora Michele, qual a importância das visitas na consulta e como é que ela deve ser feita? A gente está falando aí dos mais jovens, aproveitando a oportunidade. Muitas vezes, eu digo isso porque eu sou mãe e tive uma filha adolescente em casa.
E eu sei que às vezes as filhas e os filhos para se abrirem com os pais é muito mais difícil. E até mesmo assim, para levar o filho para o ginecologista, a mãe às vezes quer entrar, tem aquela coisa. Qual a orientação que você dá para a gente, hein? Para as mães aí que estão nos assistindo? Porque os filhos, na verdade, eles acham assim, mãe, não sei o quê e tal. Eles têm uma mentalidade diferente quando eles crescem com relação a gente, né, doutora Vanessa? Quando eles são pequenininhos, a gente consegue segurar, mas quando eles crescem, eles ficam meio tímidos. Isso acontece com todo mundo, é muito comum acontecer Sim. isso, né? E é importante que, de fato, tanto meninos como meninas, a partir da iniciação das menstruações, que elas realmente vá ao atendimento ginecológico, que isso passe a ser uma rotina no sentido de familiarizar essa menina, inclusive, com as evoluções biológicas da mulher, com aquilo que vai alterando no corpo, na mente, na questão hormonal da mulher. E aí, essa consulta realmente que vai depender da necessidade, ela pode ser semestral, ela pode ser anual, mas ela é importante. E, inclusive, é um direito da menina de comparecer a esses atendimentos sozinha, para que ela realmente possa criar esse elo com o profissional e possa esclarecer as reais dúvidas que, de repente, ela não tem ainda essa intimidade com a mãe ou ainda tem uma barreira com a mãe. E aí ela fica à mercê de informações de revistas apenas, de informações de terceiros, que nem sempre são as informações mais adequadas. Então, ao familiarizá-la com um ginecologista específico, ela vai manter esse elo, ela vai tirar as suas dúvidas, à medida que for tendo necessidade realmente de uma intervenção, seja de um contraceptivo, seja de uma orientação sexual, seja de um tratamento de uma vulvovaginite, então o médico, o ginecologista, vai ter essa possibilidade de estar esclarecendo, tirando as dúvidas e tratando naquilo que for adequado. Doutora Vanessa, com relação ao tratamento do câncer, eu estava conversando antes da gente ir para o intervalo comercial sobre o fator medo, e realmente dá um medo, e eu sei o que é isso, né, porque eu já passei por situações muito próximas, familiares, meu pai teve câncer, sabe? Então, assim, não é fácil realmente receber o diagnóstico de um câncer, né? E é preciso toda uma orientação. Por isso que eu falo, assim, nesse momento, não só o médico, o paciente, mas a família inteira precisa estar junto, né, doutora? Sim, de fato. Nos depoimentos dos pacientes, é comum ver o agradecimento pelo apoio que receberam, né? A doença não é só do paciente, é da família inteira, adoece todo mundo junto. E quando todos se unem e apoiam aquele ente querido que está passando por esse desafio naquele instante, fica mais fácil. Fica mais fácil para o paciente, fica mais fácil para a própria família. Às vezes até uma família que estava disfuncional, que estava vivenciando conflitos, e com a doença eles esquecem as outras coisas que são menos importantes e passam a focar na união, focar em cuidar uns dos outros, não só do paciente, mas daquele que fica mais próximo como cuidador principal, e por aí vai. E é importante que ninguém tenha medo de fazer um diagnóstico de câncer, porque, na verdade, o quanto antes de diagnosticar, melhor. Bem melhor. Porque aí as chances de cura são muito altas. O câncer do colo uterino, descoberto no início, é curável. Então, não precisa ter o medo, ao contrário, tem que visitar a ginecologista, tem que fazer o seu rastreamento, tem que ter hábitos saudáveis, porque tudo isso realmente vai evitar situações difíceis, como ter que fazer uma cirurgia radical, que precise retirar, além do útero, retirar os ovários, às vezes vai evitar radioterapia ou quimioterapia, porque tudo isso vai entrar dentro do rol do tratamento. Né? Claro que cada caso vai ser individualizado, alguns vão precisar somente da cirurgia, outros vão precisar de cirurgia e radioterapia, outros vão precisar de quimioterapia também. Então, conforme o estadiamento, o momento que a gente encontra essa doença. Com certeza. Por isso é muito importante esquecer o medo e buscar acompanhamento, tratamento, orientação, hábitos saudáveis, porque é muito mais fácil, muito mais barato evitar
do que ter que tratar depois. Com certeza, e por agradecer essas duas maravilhosas. Obrigada, viu, doutora Michele? Agradecimento é nosso. Muito feliz de você estar aqui. Obrigada, doutora A Vanessa. gente que agradece. Obrigada. Volte sempre aqui ao nosso programa. Leve meu abraço especial a Oncobem, a todos os queridos médicos, a equipe multiprofissional lá da Clínica Oncobem e lá da Clínica Gines também. Leve meu abraço especial para todo mundo lá, tá? Nossa parceira no programa Canal Saúde, Clínica Gines. Inclusive, estamos voltando agora do recesso, hein, doutora? Com matérias bem especiais. E a doutora também está junto comigo lá no Canal Saúde. E olha, quero agradecer mais uma vez. Obrigada mesmo, viu? Estou feliz de ter voltado, de estar estreando esse cenário novo ao lado dessas grandes médicas, dessas grandes mulheres. Agradecer o carinho da sua audiência.